Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Eu estou aqui hoje para fazer com vocês uma revisão do conteúdo que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. O conteúdo é o primeiro período da História da Filosofia. A gente já trabalhou um pouquinho da transição, ou seja, da passagem do mito para a filosofia. Compreendemos que foi um processo de conhecimento. Com o primeiro período da história da filosofia, nós vamos estudar também os primeiros filósofos, os primeiros pensadores considerados pela filosofia ocidental, a filosofia grega. Então, esses primeiros filósofos, eles foram chamados de naturalistas e pré-socráticos porque é o primeiro período da história da filosofia e antecedem a Sócrates. Mas o que tem a ver aqui Sócrates com o primeiro período da história da filosofia? Então, Sócrates vem a ser um filósofo do segundo período da história da filosofia, que é o período socrático ou clássico. E por que é que o nome dele está contemplado aqui nos primeiros filósofos? Porque Sócrates é considerado um marco, considerado um filósofo muito importante para o segundo período da história da filosofia, mas para a filosofia em si. Ele trouxe muitas inovações para o estudo da filosofia, na compreensão do ser humano, na compreensão de quem é o ser humano em sociedade, no universo em que a gente vive. Então, por isso que os primeiros filósofos carregam a nomeação pré-socráticos, tá? Então, primeiramente, eu vou começar com vocês com uma curiosidade da filosofia. Vocês sabiam que a coruja é o símbolo da filosofia? Mas por que a coruja é o símbolo da filosofia? O que tem a ver coruja com filosofia? Bom, eu vou ler um trechinho para vocês, onde depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, Atenas é a deusa grega da sabedoria e ela tem o seu equivalente romano na deusa Minerva. Elas vêm associadas à imagem da coruja. Por que a coruja? Pelo símbolo da sabedoria, tá? Então, os traços que distinguem a coruja são o fato dela levantar voo ao anoitecer, tem uma visão privilegiada e ampliada, ela é capaz de guiar-se em meio às trevas, certo? A coruja, então, tornou-se o símbolo da filosofia, porque assim como a coruja, a filosofia busca entender o mundo também nos momentos de maior obscuridade. Ou seja, a filosofia ela procura dar respostas a muitas inquietações humanas desde há muito tempo, né? Então, quando Hegel afirma que a coruja de Minerva levanta voo somente ao entardecer, ele estava fazendo uma referência ao papel da filosofia, que reflete no final do dia, ou seja, depois dos acontecimentos ou durante os acontecimentos que a sociedade passa, quem faz parte da filosofia normalmente está refletindo sobre os acontecimentos presentes, né? Então, segundo o Hegel, a filosofia recolhe o vivido e lança um olhar apurado sobre as experiências humanas. Então, assim, a associação da coruja à sabedoria é a associação da filosofia com a sabedoria e a sua busca constante para superar a ignorância em direção à luz do saber. É interessante recordar que Atenas é irmã de Apolo, o Sol, que simboliza a luz, a reflexão, o conhecimento racional. Assim, a imagem associada à coruja faz menção à vigilância, ao olhar brilhante que tudo discerne. Isso explica, inclusive, o porquê a coruja vem associada ao conhecimento, às ciências das coisas ocultas ou ao dom da clarividência. Então, vocês devem ter percebido já em algum lugar a presença da coruja associada à filosofia. É por essa representação, por ela estar sempre atenta aos acontecimentos, por ela estar sempre vigilante, vamos assim dizer, nas nossas noites, que ela é associada à filosofia, tá? Continuando então. Propriamente nos referindo ao conteúdo dos pré-socráticos, o que nós queremos dizer quando nós usamos o termo pré-socráticos? Então, nós estamos nos referindo aos primeiros pensadores, aos primeiros filósofos que se afastaram da mitologia. Aqueles pensadores que
não concordando mais com as explicações míticas, procuraram criar teorias para dizer de onde é que o universo surgia, para dizer de onde é que as coisas teriam surgido, ou até mesmo o próprio ser humano, né? Nós sabemos que a mitologia, ela carrega muitas histórias fantasiosas sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano, sobre a origem das ações boas ou más do ser humano, ou sobre os próprios castigos que recaem sobre os seres humanos na Terra, né? Então, os primeiros filósofos foram aqueles que pensaram racionalmente, ou seja, olhando para a sociedade em que eles viviam, observando os acontecimentos da natureza, os fenômenos naturais, eles buscaram explicar de onde é que, na concepção deles, teria surgido o universo? De onde é que vem tudo aquilo que está ao nosso redor? Então, esses primeiros filósofos são considerados também os primeiros sábios do Ocidente. Por que do Ocidente? A história da filosofia que nós estudamos comumente na escola ou nos cursos de filosofia é a filosofia grega, né? Ela teria surgido aproximadamente no século 6 a.C., os registros históricos que nós temos, mas não quer dizer que somente neste período e com os gregos é que a filosofia surgiu. Se nós formos estudar a filosofia oriental, por exemplo, nós vamos ter registros de outros povos, de outras regiões, né, já muito antes disso, tá? Então, nós estudamos a filosofia ocidental aqui, ok? Se nós formos nos aprofundar em outras teorias filosóficas, como eu disse para vocês, a gente vai encontrar outros registros, tá? Então, a filosofia teria surgido aproximadamente, porque nós não temos um século ou um ano exato, né? Por volta do século 6 a.C., e esses primeiros filósofos, eles antecederam a Sócrates. Inclusive, quando perguntados, né, quando nós fomos perguntados quem é considerado o pai da filosofia, muitos de nós usamos o nome de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates foi uma grande figura, Sócrates foi muito lembrado durante toda a história da filosofia, ele continua muito atual se nós formos analisar aspectos sociais e políticos da nossa sociedade ainda hoje. Mas nós vamos estudar ele um pouco adiante, tá? Então, os filósofos pré-socráticos, eles construíram uma tradição filosófica. O que é uma tradição filosófica? Eles centraram a sua busca de conhecimento nos elementos da natureza, na observação da natureza. Por isso que eles foram conhecidos como filósofos da natureza. E a gente pode dizer que eles inauguraram, de um certo modo, a ciência. A matemática, a física, a química, como nós conhecemos hoje. Os filósofos gregos, eles são os antecedentes de muitas áreas do conhecimento, né? Lá nas primeiras aulas que nós tivemos no início do ano, vocês lembram que nós utilizamos uma árvore para representar a raiz da filosofia, dos conhecimentos, onde os galhos representavam as outras áreas do conhecimento que teriam surgido a partir da filosofia? Então, a filosofia, nesse sentido, é considerada a mãe das outras áreas do conhecimento. E esses filósofos contribuíram no desenvolvimento das ciências que a gente conhece hoje, tá? Então, esses filósofos, eles buscaram compreender quais as causas do surgimento do universo. A essa busca, a essa investigação do conhecimento, a gente chama de cosmologia. Cosmo vem de mundo, logia, estudo. Então, o estudo do mundo ordenado, o estudo do universo, o estudo do mundo exterior, né? E com isso, então, cada vez mais, quanto mais a gente estudar esses filósofos pré-socráticos, a gente vai perceber o quanto eles se distanciam do mito, quanto eles se distanciam das explicações religiosas, tá? Então, nós temos conhecimento de algumas teorias, eu vou apresentar algumas delas para vocês a seguir, mas é importante deixar claro para vocês que restam apenas fragmentos de obra desses primeiros filósofos pré-socráticos. Mas por que isso? Se nós observarmos hoje, nós vivemos numa era
onde nós produzimos um livro e podemos reproduzir inúmeros exemplares dele, né? Naquela época não havia essa possibilidade, então os registros, né, eles eram feitos de forma quase que particular, né? Se o Tales de Mileto escrevesse um livro, ele iria escrever num material específico que era normalmente o papiro, ele ia escrever uma versão, ele não poderia reproduzir para sair vendendo por aí, né? Então, como eles não tinham réplicas das suas obras, dos seus livros, com o passar do tempo, muitos deles acabaram se perdendo, tá? Então, alguns se perderam durante o período medieval, quando houve uma grande queima de livros de filosofia que eram proibidos pela igreja, outros se perderam pela própria ação do tempo e assim por diante, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho do que significa a physis e a causalidade, o elemento primordial. Então, o que é a physis? Primeiramente, traduzindo, physis significa o mundo natural, a natureza, né? Então, o foco dos filósofos pré-socráticos era entender a origem de todas as coisas. A palavra arché significa simboliza essa busca, essa origem, né? Esse elemento primordial, segundo eles, pelo qual teria sido possível existir o universo e de onde eles tentam explicar a origem do universo. Então, a preocupação que esses primeiros filósofos tinham era buscar explicações mais aprofundadas do que aquelas que a mitologia trazia. E não eram carregadas de fantasias, elas eram carregadas de um conhecimento racional, ou seja, de um conhecimento pelo qual eles argumentavam, pelo qual eles poderiam questionar, pelo qual eles poderiam ir aperfeiçoando e nunca por histórias prontas e acabadas como a mitologia apresentava, tá? Então, nós podemos observar que aqui no canto da tela nós temos os 4 elementos. Para alguns filósofos, os 4 elementos, sejam eles juntos ou separados, eles poderiam explicar a origem do universo, diferente da fantasia que os mitos procuravam trazer para o ser humano, né? Então, os primeiros filósofos, eles tentaram entender o mundo através da razão, como eu já comentei com vocês, né? A razão no sentido de buscar uma explicação que pudesse ser plausível, que pudesse talvez ser comprovada, mas que pudesse ter um fundamento, né? Não é uma explicação vaga ou fantasiosa como o mito abordava, né? Então, nesse sentido, é que nós podemos dizer que a filosofia ela nasce como um saber aberto, um saber em construção, tá? A filosofia nunca é um saber acabado, nunca é um saber pronto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se nós formos discutir aqui a origem do universo, como os filósofos gregos discutiam lá no seu tempo, nós vamos ter teorias que datam dos primeiros filósofos. Nós vamos ter teorias que surgiram no período medieval, que foram sendo aperfeiçoadas lá do período pré-socrático. Nós vamos ter teorias que surgiram no período moderno. Nós vamos ter teorias contemporâneas sobre a origem do universo. Então, isso significa que a filosofia ela é um constante aperfeiçoamento, tá? A filosofia ela não depende de um conhecimento que precisa ser comprovado, por exemplo, como um conhecimento matemático, 2 mais 2 é 4, ponto, acabou. Né? A filosofia é essa construção. E essa construção de conhecimento na filosofia, ela se faz por 4 aspectos principais. Quais são esses? O diálogo, a discussão, o debate e a argumentação. Então, sem estes 4 elementos, dificilmente nós faremos filosofia. Ou possivelmente estaremos impondo ideias, o que não é válido em filosofia, tá? Então, o logos, que era um elemento importante considerado pelos filósofos gregos antigos, ele pode ser entendido como discurso racional, um saber racional, que era fundamental
junto com esses 4 elementos da filosofia. Então, somente tendo esse conhecimento racional, essa busca racional pelas explicações, pelo surgimento do universo, é que os filósofos gregos conseguiram fazer com que a sua teoria fosse validada e que ela permanece ainda estudada até os dias de hoje. Tá? Então, na filosofia, o discurso que emerge, ou seja, os discursos que surgem, os discursos que são elaborados, eles são de forma racional, crítica, argumentativa e sujeita à superação. O que significa superação? O que eu comentei antes com vocês. Os conceitos, os conteúdos em filosofia, eles estão sujeitos sempre a serem aperfeiçoados, a serem melhorados, tá? Mesmo não exigindo comprovação. Continuando então, para os gregos, o cosmos é entendido como um mundo natural. O que é esse mundo natural? É a natureza, né? O universo que a gente vive. Segundo os filósofos gregos, esse universo era regido por uma ordem, por princípios, do qual nós poderíamos perceber uma ordem hierárquica. O que significa isso? Significa que para os primeiros filósofos gregos e mais tarde para outros cientistas, o universo surgiu de algum lugar, de alguma coisa, né? Ele não surgiu do acaso, ele não surgiu simplesmente do nada, tá? Então, a cosmologia é a ciência que a gente costuma dizer que vai estudar essa origem do universo, tá? E aí nós vamos perceber que entre os filósofos gregos antigos, nós temos presentes 4 escolas filosóficas. O que significam essas escolas filosóficas? São escolas, melhor dizendo, são linhas de pensamento dos quais os filósofos se ateram, né? E essas escolas filosóficas, elas principalmente se definiram pelas regiões da Grécia de onde elas foram originadas. Um exemplo, na escola jônica, nós temos os filósofos que derivaram da cidade de Mileto. Uma coisa importante a considerar, os filósofos gregos antigos, eles carregam, assim como nós carregamos um sobrenome hoje, eles carregam junto ao seu nome a cidade de onde eles vieram. Por exemplo, Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximenes, e assim por diante. Então, esses filósofos, eles foram identificados pelas regiões de onde eles vieram e pelas linhas de pensamento que eles seguiram e se classificam nessas 4 escolas, tá? Então, um pouquinho sobre os primeiros filósofos pré-socráticos. Lembrando aquilo que eu já comentei com vocês, o que nós temos de conhecimento desses filósofos são fragmentos, né? Não são, na sua maioria, obras completas, né? Nós temos obras mais completas, dá para se dizer, entre esses primeiros filósofos, no Pitágoras, que também foi fundamental para a estruturação da matemática como uma ciência, né? E os demais, assim, o Tales e outros filósofos, eu vou apresentar para vocês alguns fragmentos da sua teoria. Então, Tales de Mileto, ele é considerado o pai da filosofia, ele é considerado o primeiro filósofo pré-socrático por ter sido ele quem primeiro apresentou uma teoria que, dá para se dizer assim, enfrentasse as teorias fantasiosas do mito. Ele foi considerado um cientista e foi considerado também um importante político. Então, ele foi considerado o filósofo que defendeu que a origem do universo está no princípio da água. Segundo Tales de Mileto, todas as formas de vida dependem da água. Todas as formas de vida se sustentam no universo através da água. Claro, se nós observarmos ele hoje, em pleno século XXI, nós vamos dizer assim, mas o Tales está ultrapassado falando isso. Mas é importante ressaltar que o Tales de Mileto defendeu isso lá no século VI a.C., onde não existia Google, onde não existiam materiais para pesquisa, onde não existiam laboratórios. Ele elaborou essa teoria através da observação da natureza, assim como os demais filósofos, tá? O próximo filósofo que nós temos aqui é o Anaximandro de Mileto. Também veio
da mesma cidade de Tales de Mileto, considerado seu contemporâneo. Então, o Anaximandro, ele defende que o apeiron seria uma substância ilimitada que teria dado origem ao universo. Tá? Segundo o Anaximandro, esse apeiron é um princípio infinito, um princípio ilimitado, um princípio que está em perpétuo movimento, que é capaz de dar origem a todas as coisas que existem. É importante destacar que o Anaximandro, ele afirma que o apeiron seria uma massa geradora, né? Uma massa geradora, ou seja, uma substância que é capaz de gerar todas as formas de vida, animais, minerais, vegetais, que existem no universo. Para ele seria um princípio abstrato, um princípio que possui vida e que é ilimitado. Tá? O próximo filósofo que nós temos é o Anaxímenes de Mileto. O Anaxímenes, então, defendia que a origem de todas as coisas está no ar. Segundo ele, o ar, ele potencializa que as formas de vida, assim como Tales defendeu a água, que o ar potencializa a existência de todas as formas de vida. Segundo ele, a origem da terra, da própria água, do fogo, de todos os elementos existentes e potencializadores de vida estariam no ar. Se nós observarmos hoje, nós vivemos sem o ar para respirar? Por quanto tempo nós vivemos sem respirar? Né? As plantas, elas vivem sem respirar? Experimente fazer um teste, colocar um plástico ao redor dela e fechar sem deixar respiração. Quanto tempo ela vai durar? Né? Então, o Anaxímenes, lá no seu tempo, afirmava que o ar é o que potencializa a origem do universo. Pitágoras de Samos. O Pitágoras é muito lembrado na matemática, mais lembrado na matemática do que na própria filosofia. Tá? Então, o que o Pitágoras defende como a origem do universo? O Pitágoras diz que o início de todas as coisas, né, a origem de tudo que existe, está nos números. Mas como assim? Os números estão perdidos, soltos por aí? Não, não é nesse sentido. Segundo Pitágoras, os números representam a ordem e a harmonia, ou seja, o equilíbrio de todas as coisas, né? Se nós observarmos a estrutura do nosso corpo humano, nós temos um equilíbrio. Por quê? Nós temos um certo número de órgãos, um certo número que nos define uma estatura, né? Nós temos uma proporção matemática segundo o Pitágoras de Samos. Tá? Segundo o Pitágoras, então, dessa essência matemática derivam os problemas como o finito e o infinito, par e ímpar, unidade, multiplicidade, reta, curva, círculo, quadrado, ou seja, a essência de todas as coisas está permeada por números, né? Como eu disse para vocês, não são númerozinhos por aí soltos, mas é essa proporcionalidade, esse equilíbrio. Certo? Se, por exemplo, o nosso organismo humano não tivesse um equilíbrio no número de órgãos e membros, será que nós seríamos uma estrutura padronizada de corpo humano? As outras espécies, se nós observarmos, as espécies só são classificadas por determinadas características, segundo Pitágoras, porque contém um certo número, uma proporcionalidade, seja ela de células, uma proporcionalidade de genes, uma proporcionalidade de membros, de órgãos, seja do que for, né? Então, o Pitágoras afirma que a essência de tudo está nos números. E se nós observarmos no universo em si, o que mantém o nosso universo? Não é uma proporcionalidade? Quando algo está em desequilíbrio, significa que está desproporcional. Pitágoras explicaria o porquê de alguns desequilíbrios hoje em dia. Né? Continuando, então, nós temos o Heráclito. O Heráclito é um outro filósofo que existiu nesse primeiro período da história da filosofia, e para ele, o que teria dado origem ao universo seria o fogo. Mas não é o fogo, aquela chama que a gente acende diariamente no fogão para fazer nosso alimento. Não necessariamente isso, mas o fogo, ele é a representação da mudança constante.
ou seja, do movimento que as coisas passam, do fluxo da natureza. Segundo o Heráclito, a mudança contínua, a transformação constante que as coisas têm é que faz com que haja vida no universo, né? Ele diz que se nós observarmos a nossa vida enquanto humanos, nós nascemos, nós somos criados, nós vamos crescendo, nós nos transformamos, nós vamos nos tornando adultos, nós envelhecemos e morremos. É um ciclo contínuo. As coisas, elas se transformam, tanto para nós humanos, quanto na natureza. Então, esse fogo, ele seria uma metáfora do quanto as coisas se transformam para realmente que exista vida, né? Uma frase que eu destaquei aqui para vocês é que ele diz o seguinte: não pisamos duas vezes no mesmo rio. O que significa isso? O que tem a ver rio com fogo aqui, né? O Pitágoras diz o seguinte: as coisas se transformam de tal modo que se hoje você visitar um rio e você amanhã retornar àquele rio visitar novamente, a água que você pisou hoje, amanhã já terá ido embora por debaixo da ponte. Amanhã será uma nova água que está no curso do rio. Você certamente, nesse processo de ir ao rio e voltar, já conheceu algo novo. Então, significa que você se transformou em alguma situação, em algum momento, por alguma condição. Tá? Então, o Heráclito afirma que esse movimento, essa mudança, esse processo é que faz com que haja vida, com que a vida continue sempre se transformando no universo. Tá? Xenófanes é outro filósofo deste período e filósofo que defendeu que existe um Deus único, mas não é um Deus religioso aqui, tá? O Xenófanes afirma que deve existir um ser superior, que não tem forma de homem, mas que foi capaz de dar origem a tudo o que existe no universo. Então, esse Deus, para o Xenófanes, ele estaria implantado em todas as coisas. Esse Deus, ele seria, como a gente pode compreender, uma força motriz, uma força geradora capaz de criar o universo, né? Se nós observarmos, existem inúmeras teorias sobre a origem do universo ainda hoje, mas alguma delas foi realmente comprovada e é válida como única verdade? Não. Então, por isso que o Xenófanes apresenta mais uma teoria e diz que o universo surgiu a partir de um ser superior, de um Deus único, de um Deus supremo, de um Deus capaz de gerar todas as coisas que existem, mas não é o Deus defendido pelas religiões. É uma compreensão de ser superior, de um ser imutável, um ser que teve começo, que teve um meio, mas que, segundo ele, é um processo que mantém as formas de vida existentes no universo, tá? Então, esse Deus único e supremo para o Xenófanes seria uma força criadora de vida, tá? Nós temos o próximo filósofo, que é o Parmênides. Parmênides, ele é nascido em Eleia, na Grécia. Ele foi, além de filósofo, um poeta. E ele concluiu que o mundo é imóvel e ilimitado. O que significa isso? Segundo ele, as coisas são o que são. Nenhum objeto pode se transformar em algo diferente do que é. Por exemplo, nós sabemos que os contos de fada transformam sapos em príncipes ou príncipes em sapos, mas na vida real não, certo? Então, segundo Parmênides, se nós nascemos como seres humanos, nós não vamos nos transformar em uma cadeira, em uma mesa, em uma árvore, em um sapo. Nós somos aquilo que somos. As coisas são o que são do início ao seu fim, certo? Assim como, se nós observarmos na natureza uma árvore, né? Uma árvore, ela tem na sua essência a madeira. Nós podemos até cortar essa árvore e construir com ela uma casa, mas a essência da madeira não vai deixar de ser a madeira, certo? Então, para o Parmênides, as coisas não vão se transformar em outra coisa, elas podem até transformarem-se dentro de si próprias. Um exemplo, nós seres humanos. Nós um dia fomos
um feto. Nós fomos crianças, nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nos tornamos adolescentes, adultos, depois envelhecemos e morremos, que é o curso normal da vida, né? Mas nós não vamos deixar de ser humanos, apesar desse processo interno nosso de transformação. Tá? Então, por isso que o Parmênides afirma que o ser é imóvel, que nós não vamos deixar de ser aquilo que somos. Tá? Continuando, nós temos um próximo filósofo que é o Empédocles. Quem foi o Empédocles? Empédocles ele deriva da cidade de Agrimento e ele acreditava que a natureza era constituída de 4 elementos. Ele chamou de 4 raízes. O que seriam esses 4 elementos? Para o Empédocles, a vida na Terra, o universo, enfim, todas as formas de vida, somente seriam possíveis com a junção do ar, da terra, da água e do fogo. Ou seja, dos 4 elementos que constituem o planeta Terra. Tá? Então, o Empédocles ele juntou um pouquinho do Tales, juntou um pouquinho lá do Anaxímenes e foi complementando a sua teoria para afirmar que um elemento único, sozinho, não é capaz de dar origem a tudo, mas a junção de elementos é que para ele teria originado o universo em que a gente vive. Tá? O próximo filósofo que nós temos aqui é o Anaxágoras. Anaxágoras ele sustentava que a natureza era constituída por um número infinito de minúsculas partículas invisíveis aos olhos. Essas partículas, segundo ele, seriam o nous. O que é o nous? Uma inteligência cósmica. Segundo ele, uma força geradora teria sido capaz de dar origem ao universo. O Anaxágoras, então, defende essa inteligência cósmica, essa capacidade própria do universo de ter se gerado por alguma força superior. Desse universo ter se gerado de uma capacidade até mesmo própria de geração. E a partir disso, a Terra, enfim, os outros elementos teriam dado origem às formas de vida animal, vegetal ou mineral. Tá? E os próximos 2 filósofos fizeram uma teoria em conjunto, foi o Leucipo e Demócrito. Esses 2 carinhas, eles são importantes também lá na química. Se vocês lembrarem da teoria atômica lá na química, o Leucipo e o Demócrito estão lá. Eles afirmam que a origem de todas as coisas está nos átomos. Segundo a história da filosofia, teria sido com esses 2 filósofos que surgiu a teoria da existência dos átomos, das partículas visíveis e indivisíveis, capazes de gerar todas as formas de vida existentes. Claro que mais tarde esta teoria foi sendo aperfeiçoada pela química, né? Mas a gente tem datado da história da filosofia o surgimento desta teoria, tá? Então, esses filósofos, como eu disse para vocês, eles são alguns que nós temos mais registros e que, de certo modo, tiveram uma certa importância no surgimento da filosofia. Existem outros? Existem, outros menos lembrados, outros pouco conhecidos. Pode ser que tenham existido muitos outros filósofos que a gente nem chegou a ter conhecimento. Por quê? Porque seus registros acabaram se perdendo no tempo de um modo ou de outro. Tá? Então, um pouquinho desses primeiros filósofos é o que eu deixo para vocês nessa revisão de hoje. As referências bibliográficas são o livro didático que vocês utilizam, que é o do Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, e eu também contei com o auxílio de um outro livro de filosofia por uma inteligência da complexidade. Então, em caso de alguma dúvida que tenha surgido, de algum questionamento com relação ao conteúdo, vocês podem estar me enviando através da plataforma ou através de outras formas de contato, que eu estarei auxiliando vocês para compreender o conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima!